noite, turma! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física, turminha. Que bom estar aqui com vocês. Quintou, né, galera? Quintou de qualidade e a gente vai começar a nossa aula de Educação Física, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de alongamento e flexibilidade, beleza, turma? Deixa eu dar aqui boa noite para a galerinha de Barras, Brasileira do Piauí, turminha aí de Paulistana, galerinha de Santa Filomena e o pessoal de São Gonçalo. Turma, sejam todos bem-vindos, tá certo? Eu sou a professora Lauriana Queiroz, quero dizer que eu estou muito feliz de estar lendo de novo, né, fazendo essa chamada dos canais, né, das cidades, dos polos, aqui no nosso IPTV. Parece um sonho se tornando realidade de novo, viu, Júnior? Quando eu cheguei aqui, a gente fazia a chamada nominal, assim, era 10 minutos, só fazendo o nome, só chamando a galera. E todo mundo dava boa noite. Cadê o meu boa noite? Vocês estão aí mesmo ou estão com medo? Deixa eu ver se vocês estão aí mesmo. Cadê o IPTV dessa galera? Conversando aí no chat. Bora, minha gente. Vocês não vão me dar boa noite. Eu vou dar um toque, toque, toque aqui na tela. Júnior, mas tu é traíra. Olha. Tá, bom. Vou apertar aqui. Cadê vocês? Gente, vamos falar de alongamento e flexibilidade, tá bom? Na aula passada, eu ainda chamo meu diretor de traíra, né? Foi mal, amigo. Tu sabe que tu é top das galáxias. Então, galera, semana passada a gente falou sobre alongamento e flexibilidade e essa semana a gente vai continuar esse assunto, beleza? Por quê? Porque são grandes, tem uma grande diferença do que é alongamento, do que é a flexibilidade, certo? Para que a gente treine, melhore a nossa flexibilidade, nós fazemos exercícios de alongamento, tá bom? Então, quando você fala que é flexível, tá bom? Você consegue fazer exercícios mais amplos com as suas articulações através dos alongamentos, certo? E aí, nós falamos sobre muitos assuntos na semana passada relacionados à flexibilidade. E a nossa aula de hoje nós vamos dar ênfase a alongamento, certo? Ao alongamento também. Então, vamos iniciar nossa aula falando sobre os fatores que aceleram a perda da flexibilidade. Que fatores são esses, né? Posturas inadequadas e o processo de envelhecimento, certo? Então, quando você não cuida da sua postura, quando você não tem um controle, uma consciência da sua postura, principalmente a postura sentada, aliada com a inatividade física, é um fator crucial na perda da flexibilidade. Tem pessoas que trabalham, né, e passam muito tempo em pé. Da mesma forma, elas também sobrecarregam a postura. Muitas vezes elas perdem a postura, né, e acabam relaxando e começam a ficar com a coluna curva. Então, quando a gente passa muito tempo sentado, da mesma forma que passa muito tempo em pé, a nossa tendência é de dar uma relaxada na postura. E esse relaxamento, ele acaba sendo crucial, certo? Para a perda da flexibilidade e ainda, consequentemente, surgindo lombalgias, beleza? Então, por esse motivo, turma, é muito importante que a gente fique atento a essa postura adequada. E aí, turma, dentro dos afazeres, né, de casa, muitas vezes a gente não corrige a postura, não faz o uso correto do nosso corpo para apanhar uma coisa no chão, para lavar uma louça, para varrer uma casa, né? E aí começa a sentir dores. Por que a gente começa a sentir dores?
Muitas vezes porque aquele movimento que foi feito, ele não foi adequado ao seu corpo, à sua postura. E com isso, ao final, você vai sentir dor, você vai perceber que o seu corpo está sentindo, né? Ele está sofrendo. E também com relação ao processo de envelhecimento, a gente falou, né? Da idade, certo? A tendência é que a gente, ao envelhecer, perca flexibilidade. As nossas articulações, elas fiquem mais enrijecidas, não é via de regra, tá bom? Aqui mesmo, a gente teve uma aula de lutas, taijitsu, e o professor lá, né, no auge dos seus 60 anos, né, 50 e poucos anos, extremamente flexível, né, fazendo aqui os movimentos que a gente ficava de boca aberta. Meu Deus, ele é muito flexível, né? Então, não é via de regra, mas a tendência é que com o envelhecimento a gente perca flexibilidade. A sarcopenia, turma, assim como também a perda de miofibras, tá bom? Já que a nossa musculatura, ela também diminui com o envelhecimento. A substituição por tecido, certo? Muitas vezes, ao envelhecer, nós perdemos massa muscular e ganhamos massa gorda, né? Adipócitos. Muitos idosos, eles acabam engordando muito na fase de envelhecimento. E a força muscular, a massa muscular, né, tecido fibroso, gorduroso, tudo isso acaba sendo trocado, né, dentro desse corpo, que acaba acelerando a perda da flexibilidade. Outro ponto, a inatividade física, a prevalência de sedentarismo e suas consequências funcionais. Então, à medida que você pratica atividade física, você vai trabalhando flexibilidade e você vai melhorando. Mas, se você não pratica nenhum tipo de atividade física, não exercita seu corpo, não movimenta suas articulações, a sua tendência, lógico, é de perder flexibilidade. E aí, turma, como a gente estava iniciando na aula passada, para trabalhar a flexibilidade, nós usamos o alongamento. Eis aí a grande questão da nossa aula. Certo? Os tipos de alongamento: estáticos, passivo, com a ajuda de forças externas, ou ativo, com a ajuda voluntária. O dinâmico, que também pode ser chamado de balístico, com a mudança elástica e neoplástica. E a FNP. A FNP, ela é considerada por alguns escritores, certo? Não por todos. Algumas literaturas, sim, a facilitação neuromuscular proprioceptiva. E aí a gente vai explicar cada uma delas, tá certo? Vocês já ouviram falar dessas modalidades, dessas formas de alongamento? Estático, ativo, dinâmico e o FNP? O FNP, turma, tá no auge, né? Tá no boom aí, todo mundo usando o FNP. Vocês já devem ter ouvido falar, mas não estão lembrando, tá bom? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho de cada, beleza? Normalmente, turma, nós fazemos o alongamento estático, tá bom? Normalmente, a gente faz o alongamento estático, que é o alongamento parado, funcional, inicial, né? Antes de qualquer prática física, a gente costuma fazer um alongamento, né? Então, esse alongamento normalmente é o estático. Pois vamos lá. Vamos descobrir primeiro, né, os percentuais aqui de relação entre flexibilidade e alongamento, certo? Há uma maior amplitude e preparação através dos nossos exercícios de alongamento, certo? Para trabalhar a nossa flexibilidade. Então, quanto mais eu trabalho exercícios de alongamento, maior amplitude articular eu vou ter e uma preparação física melhor
para o meu corpo conseguir sustentar aquela atividade. Condição física, né, também melhora. Deixa eu deixar aí Júnior, por favor, deixa um minutinho aí na tela só para a gente conseguir deixar nossos alunos lerem um pouquinho esse quadro, mas já vou discutir com vocês e explico aí os percentuais. Muito bem, turma. Agora a gente vai conseguir dar a sequência aí, certo? Depois que vocês já leram, já viram aí os percentuais, né? Vocês viram que 25% do nosso corpo, ele tem, né, mais possibilidade de amplitude e preparação física com a flexibilidade e o alongamento. 17% do nosso corpo melhora a nossa condição física, né? Melhora a nossa resistência. Para trabalhar flexibilidade e alongamento, nós também temos total amplitude de movimento para melhorado, né? Também, dependendo aí o tempo de realização, nós também temos essa melhora, maior amplitude e manutenção do nosso corpo, maior amplitude e melhora, né, o movimento que a gente fizer com esse corpo e relacionado a articulação, maior amplitude e extensão, certo? Avançando aqui, trazendo um quadro para vocês relacionarem, certo? Resumindo aí o que é o alongamento e o que é o flexionamento. No alongamento, turma, eu tenho uma amplitude normal do movimento, não há esforço sobre a articulação, não há necessidade de aplicar força externa e não tem risco de lesão. No flexionamento, há a amplitude maior do que o normal, há um esforço na articulação, há a necessidade de aplicar força externa para completar o movimento e agora, no flexionamento, tem um risco de lesão, tá bom? Então, quando eu me alongo,
eu estou fazendo o movimento normal do meu corpo, natural. Então, não há risco de lesão, não há esforço sobre a articulação. Porém, quando eu flexiono, quando eu faço o flexionamento, agora sim, tá bom? Já tem uma amplitude maior do que o normal, há um esforço na articulação, já tem um risco de lesão nessa articulação e há uma necessidade de aplicar força externa para completar o movimento. Bora lá. A flexibilidade é uma valência física, assim como a capacidade cardiorrespiratória, força, velocidade, certo? Resistência muscular e etc. Já o alongamento é um método usado para se treinar flexibilidade, certo? Então, quando estivermos respondendo a nossa prova, certo? Na sequência, vocês vão lembrar que a flexibilidade é uma valência física, certo? Como capacidade cardiorrespiratória, como resistência muscular, como força, como velocidade. E o alongamento, facinho, facinho, mamão com açúcar. O alongamento, turma, é o método usado para se treinar a flexibilidade. Como é que eu melhoro a minha flexibilidade, professora? Fazendo exercícios e exercícios de alongamento, certo? Simples assim. Podemos dizer, portanto, que utilizamos exercícios de alongamento como forma de manter ou desenvolver a flexibilidade. Recentemente, um aluno sofreu uma lesão, né, fazendo aula de lutas. E aí, com essa lesão, ele teve que se afastar dos treinamentos de lutas, porque tinha muito impacto, porque precisava se recuperar. Enfim, depois que terminou o processo mais inflamatório da lesão, o aluno quis voltar a fazer exercícios de alongamento. Esse aluno deveria ser impedido ou esse aluno estava livre, né? Poderia sim fazer exercícios de alongamento? O que é que vocês acham? E aí? Vocês acham que o aluno, já que ele já tinha passado o processo inflamatório, né, da musculatura, ele não poderia fazer nenhum tipo de exercício de alongamento, porque poderia prejudicar, aumentar a lesão, ou esse aluno ele estava livre, agora ele já poderia começar a fazer seus exercícios de alongamento. Vocês vão lembrar que para fazer exercícios de alongamento, turma, aliás, para ser um bom lutador, como eu disse para vocês, eles trabalham muito flexibilidade. Então, são muitos saltos, são chutes, são socos, são esquivas. É um treinamento bem voltado para a flexibilidade também, a agilidade. Então, mesmo não podendo fazer treinos de impacto, né? De fato, o treino de luta, mas o aluno, ele poderia e deveria, né, manter os seus exercícios de alongamento, tanto para movimentar o corpo, né, ativar essas articulações, como também para melhorar, né, essa reabilitação enquanto o processo continuaria, né, enquanto ele conseguia manter essa saúde muscular que ele estava ainda tentando, né, se recuperar. Então, dessa forma, turma, realmente, o aluno ele poderia sim continuar fazendo seus exercícios de alongamento, tá bom? Então, como eu botei, utilizamos exercícios de alongamento como forma de manter ou desenvolver a flexibilidade. Você já percebeu algum incômodo nas costas após uma noite de sono? Um estralo ali, uma dorzinha aqui, ou até mesmo acordou sentindo-se cansado? O que vocês acham?
Sim ou não? Você já percebeu? Já sentiu que você parece que dormiu, mas não dormiu? Acordou todo mastigado, parece que passou a noite. E quando você acordou, estralava de um lado, estralava de outro, né? Tava uma crocância. O que vocês acham? Sempre, de vez em quando. E aí, gente? Vou deixar vocês me responderem, galerinha aí de Barras, turma aí de Paulistana, São Gonçalo, Santa Filomena, brasileira do Piauí. Me deem uma resposta. Às vezes a pessoa diz assim, né? Ah, é porque eu tô velho. Ah, é mal de junta. É, diz logo, é mal de junta, junta aqui, né? Mas não é não, turma. Existem várias causas para isso, tá bom? A má postura, o estresse, a insônia, a atividade física que você fez ou que você não fez, né? Então, existem vários fatores que podem causar essa sensação de cansaço, tá bom? A má postura, ela é um dos fatores mais recorrentes e que mais impede a sensação de bem-estar ao final do dia. Você chega em casa, você deita no sofá, você senta, você deita na cama, mas você não encontra a posição correta para você descansar de fato, né? Você fica, arruma o travesseiro, vira para um lado, vira para o outro, né? Abre, fecha, para todo lado, você não consegue encontrar a posição mais confortável para você dormir. E aí, turma, isso além de gerar uma noite mal dormida, gera um dia mal vivido também, né? Porque a gente acaba ficando de mau humor, acaba ficando improdutivo, né? Fica com sono e gera estresse, né, turma? Então, normalmente, acaba atrapalhando bastante o dia. E fora, né, turma, o caso da insônia, que você não dorme, e a atividade física que você deve ter feito, que também pode ter ocasionado aí essa dor. Quando praticamos alguma atividade física, algum exercício e não alongamos o nosso corpo, sentimos certo desconforto no dia seguinte. Por exemplo, vocês precisaram chegar a um local que tinha escadas, né? E você não tem costume de estar fazendo uso das escadas. Digamos que era o terceiro pavimento, né? Teve que subir 3 lances de escada. No dia seguinte, muito provavelmente, você sentiu dores nas coxas, na panturrilha, no calcanhar, no tornozelo. O que será que aconteceu, turma? O que vocês acham? Vocês vão colocar aí no chat para me ler? Olha que eu vou deixar aí 1 minutinho na tela. O que vocês acham que aconteceu? Vou esperar aqui a mensagem. Bora lá.
Muito bem, turma. Então, por que que isso aconteceu? Você precisou subir um lance de escada, 3 lances de escada, né? O seu corpo sentiu o estímulo que você precisou fazer ao subir e ao descer essa escada. E como você não preparou o seu corpo se alongando antes da atividade, então o seu corpo ele vai sentir esse desconforto, né? Uma sensaçãozinha de queimar, uma sensação de que o músculo tá lá, né? Que às vezes a gente faz os exercícios a gente nem sente. Não tô sentindo nada, mas aí na hora que dá um estímulozinho maior, aí vem a sensaçãozinha de queimando e aí de fato você percebe como essa musculatura ela foi usada e ativada. E aí, turma, o que que é alongamento? Né? A gente já falou aí na frente, eu já exemplifiquei para vocês, tá? Isso também pode acontecer quando você empurra móveis pesados, levanta caixa, né? Vai tensionando a sua musculatura, vai estimulando, né, essa musculatura. E é claro que você não tinha costume, você vai sentir algumas dores musculares. Mas o que é alongamento, turma? O alongamento, né? Os alongamentos são exercícios físicos que visam a preservação e o aperfeiçoamento do grau de flexibilidade muscular. A prática do mesmo favorece o estiramento das fibras musculares, contribuindo para que o seu comprimento aumente. Então, turma, quanto mais eu consigo fazer exercícios de alongamento, mais vai melhorar e muitas vezes vai até contribuir para o crescimento, né, para o aumento dessas fibras musculares. Os exercícios de pilates convencional, normalmente, eles são feitos à base de muitos exercícios de alongamento. Então, de estudos, né, confirmando que quem pratica pilates acaba ganhando alguns centímetros a mais. Eita, tia, por que a senhora nunca foi fazer esses pilates, né? Para crescer mais um pouquinho? Na verdade, a gente não cresce, é a musculatura que acaba se desenvolvendo, né? Aumentando o comprimento um pouquinho mais, e você fica com a sua postura tão bem erguida, tão bem no lugar, que você acaba realmente melhorando a sua altura. E isso ocorre devido ao aumento de temperaturas dos músculos. Quanto mais se alonga um determinado músculo, maior será o fluxo da articulação controlada por ele e melhor também será a sua flexibilidade. Tem muitas pessoas, gente, que não conseguem se alongar e sentem muitas dores na região posterior, do joelho para cima, na região posterior da coxa. Por quê? Por que sente dor? Por que dói? Porque normalmente, turma, tem um encurtamento dessa região, né? E aí, a musculatura ela não é trabalhada, você não se alonga, você não tem costume de alongar-se, e a tendência é encurtar essa musculatura. Então, ela fica sentindo muitas dores. É por isso que muitas vezes você não consegue nem fazer a flexão de tronco. O alongamento ele é um tipo de exercício físico orientado para manutenção ou melhora da flexibilidade. Praticá-lo é comum em atividades físicas esportivas, como por exemplo na ginástica, né? Sempre antes das práticas de ginástica, nós costumamos fazer um alongamento. Antes do treinamento de musculação, é comum a gente fazer alongamento. Antes das atividades de atletismo, né, corrida, faz alongamento. Atividades não esportivas, como por exemplo, no yoga, balé e em reabilitação, como fisioterapia, também nós costumamos praticar exercícios de alongamento. O alongamento, turma, não é só importante para quem pratica atividade física, certo?
Então, todas as pessoas em todas as faixas etárias devem praticar exercícios de alongamento. E normalmente essas práticas elas estão voltadas para o melhoramento da performance de qualquer tipo de atividade física que for realizada. Os incômodos musculares podem melhorar com a prática regular de alongamento, pois se engloba inúmeros benefícios, como relaxamento, alívio da tensão muscular, melhora da postura, da flexibilidade corporal e até mesmo, turma, o aumento do bem-estar físico e mental, tá bom? Então, eu vou deixar aí na telinha um minutinho para vocês poderem printar, anotar, tá bom? Vou deixar aqui, ó, benefícios do alongamento. Benefícios do alongamento, para vocês poderem printar, anotar. E aí, já já a gente volta para continuar aí o nosso conteúdo de alongamento. Turma, muito bem, turminha, tranquilo, né? Então, são os benefícios das práticas de alongamento. Os incômodos musculares podem melhorar, né, com a prática regular de alongamento, porque vai relaxar, vai diminuir a tensão muscular, vai melhorar a postura, a flexibilidade e até mesmo aumentar o bem-estar físico e mental. Beleza? Então, turma, mais uma vez aqui para vocês anotarem os benefícios do alongamento. Reduz o encurtamento muscular, os tendíneos e os articulares, né? Como eu disse para vocês, principalmente essa região posterior da nossa coxa, que muitas pessoas têm encurtamento muscular. O aumento da flexibilidade, também benefício das práticas do alongamento. Aumenta o relaxamento muscular, aumenta a circulação sanguínea, melhora a coordenação e ainda melhora a postura estática e dinâmica, certo, turma? Então, quanto mais a gente puder fazer práticas de alongamento, melhor. Quando alguém acorda, a melhor coisa a se fazer é começar a se espreguiçar. Vocês lembram que eu disse do gato, do cachorro? Né? O gatinho, o cachorro, na hora que eles estão se levantando ali, eles já vão começando a se espreguiçar e estica, né? Faz ali aquela postura para poder alongar o corpo. E o corpo precisa ser acordado, né? Ativado, melhorar aí essa circulação sanguínea, relaxar a musculatura. É por isso que é tão importante. No meio esportivo, turma, a flexibilidade é amplamente reconhecida como uma habilidade importante, já que a amplitude dos movimentos muitas vezes está associada à melhor performance.
Quanto maior a amplitude dos movimentos, melhor a performance daquela prática. No entanto, mesmo para as atividades diárias, é fundamental que tenhamos amplitudes de movimento fisiológicas para alçar as meias com facilidade, né? Às vezes você está ali tão ruim de flexibilidade que você não consegue nem calçar suas meias, né? E aí você precisa de ajuda, às vezes coloca o pé em cima da cadeira, às vezes senta logo no chão, né? Senta logo no lugar para poder auxiliar. Então, são práticas recorrentes do nosso dia a dia, são práticas da nossa rotina, mas que acabam ficando difíceis, né? Se tornando difíceis. Então, é necessário ter boa amplitude de flexão e rotação do quadril. Caso as amplitudes de movimento estejam restritas, o que muitas vezes acontece pelo simples desuso, o desempenho de atividades funcionais pode ficar comprometido. Além disso, o risco de lesões aumenta a partir do momento em que o indivíduo tenta explorar uma amplitude de movimento que suas articulações e músculos não conseguem suportar. Vocês já devem ter visto os ginastas, né? Os ginastas. Arthur Zanetti, né? Daiane dos Santos, Daniela Hipólito, Diego Hipólito, a Rebeca dos Santos. Então, eles têm um preparo articular, muscular enorme. E eles também já sofreram várias lesões musculares, certo? Nós, réis mortais, pessoas comuns, não teríamos, né, essa capacidade de fazer os exercícios como eles sem um treinamento adequado, né? Consequentemente, nossas articulações e músculos não conseguiriam suportar. E a amplitude do movimento daquela atividade, ela poderia acabar lesionando, traumatizando, né, a sua musculatura, a sua articulação, e aí acabando impactando diretamente com essa atividade. Aqui eu coloquei os benefícios dos exercícios de mobilidade, né, turma? Melhora o desempenho, melhora o movimento, melhora a propriocepção, a segurança e o relaxamento. Eu posso deixar ainda um minutinho aí na tela para vocês copiarem, anotarem, fazer um print, tá bom? E já já a gente volta. Muito bem, turminha. Tranquila até aqui? De boa? Então, eu espero que vocês tenham compreendido aí o nosso assunto, tá? Acredito que tenha dado para vocês entenderem qual é a grande diferença entre alongamento e flexibilidade, a importância, né, e os benefícios de alongar-se
para melhorar a flexibilidade, mas também para melhorar o funcionamento corporal como um todo. E aí, turma, na próxima semana, na próxima aula, a gente vem falando sobre um conteúdo novo e eu quero a participação de vocês aqui de novo comigo, tá bom? Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Tchau, tchau!